Princípios constitucionais da administração pública. Princípio de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais e típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. É o conceito de José Cretella Júnior. A Constituição de 1988, em seu artigo 37, dispõe os 5 princípios que regem a administração pública. São eles: Princípio da legalidade. É o princípio básico de todo o direito público. A doutrina costuma usar a seguinte expressão: enquanto na atividade particular, tudo o que não está proibido é permitido. Na administração pública, é o inverso. Ela só pode fazer o que a lei permite. Deste modo, tudo o que não está permitido é proibido. Assim como ensina Maria Silvia de Pietro, a administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Para tanto, ela depende da lei. Princípio da impessoalidade. Segundo Eli Lopes Meireles, o princípio da impessoalidade nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. É em decorrência desse princípio que temos o concurso e a licitação. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ensinam que a impessoalidade da atuação administrativa impede, portanto, que o ato administrativo seja praticado visando a interesses do agente ou de terceiros, devendo ater-se à vontade da lei, comando geral e abstrato por essência. Impede o princípio perseguições ou favorecimentos, discriminações benéficas ou prejudiciais aos administrados. Qualquer ato praticado em razão de objetivo diverso da tutela do interesse da coletividade será inválido por desvio de finalidade. Princípio da moralidade. O direito administrativo elaborou um conceito próprio de moral, diferente da moral comum. A moral administrativa significa o dever do administrador de não apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando sempre o melhor resultado para a administração. Toda atuação do administrador é inspirada no interesse público. Por esse princípio, o administrador não aplica apenas a lei, mas vai além, aplicando a sua substância. A Constituição de 1988 enfatizou a moralidade administrativa, prevendo que os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. É interessante demonstrar um trecho de decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade, como a mulher de César. Princípio da publicidade. Destina-se, de um lado, a produção dos efeitos externos dos atos administrativos. Existem atos que não se restringem ao ambiente interno da administração, porque destinam-se a produzir efeitos externos, daí ser necessária a publicidade. Esse princípio também se justifica para permitir a qualquer pessoa que fiscalize os atos administrativos, ensejando a possibilidade de obter certidões que poderão servir para o ajuizamento de ação popular, por exemplo. A regra é que o princípio da publicidade somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim determinar. Princípio da eficiência. Alexandre de Moraes define o princípio da eficiência como aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum.
por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca de qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma rentabilidade social. Esse princípio foi acrescentado aos anteriores pela Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecida como a Reforma Administrativa. Maurício Antônio Ribeiro Lopes afirma que se trata de princípio meramente retórico. É possível, no entanto, invocá-lo para limitar a discricionariedade do administrador, levando-o a escolher a melhor opção. Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. Atualmente, na administração pública, a tendência é a prevalecência do controle de resultados sobre o controle dos meios.